Então, boa tarde. Vamos dar aqui início a uma sessão que esperamos seja proveitosa, bonita, agradável e inspiradora. Dentro da produtora surgiu a ideia de fazer um documentário sobre esta comunidade chinesa, que é uma realidade, uma realidade que nos está aqui muito próxima, mas que parece que não se conhece muito bem. Portanto, o documentário só tem intervenções de chineses e são eles que falam deles e de nós. Depois a Irene, que é antropóloga e que surge porque nós queríamos fazer o trabalho com rigor e com seriedade. Quisemos estar assessorados por alguém que conhecesse o tema profundamente, que é o caso de Irene. Boa tarde, muito obrigada a todos que estão presentes, muito obrigada também a alguns dos participantes do documentário que estão aqui connosco e que eu vou ouvir hoje também pela primeira vez, Juan Indyman. E, portanto, vai ser a primeira vez que vamos mostrar o documentário em público. Tem sido, assim, para nós, é uma enorme curiosidade sobre as opiniões. A seguir haverá um debate. Queria agradecer, essencialmente, o grande contributo que o Carlos Fraga e a Irene nos trouxeram hoje com este documentário. Parabéns à professora Irene Rodrigues e ao Carlos Fraga e à sua equipe. Com muito gosto que estou. Eu acho que a televisão e sobretudo a televisão pública tem esta função de permitir alargar o conhecimento das pessoas. Eu acho que este documentário faz isso e, portanto, parabéns a quem o organizou, a quem teve a ideia e a quem lutou por ele. Este encontro entre o audiovisual e a academia, mas que nem sempre é fácil, porque eu acho que está muito bem apresentado neste documentário e bem conseguido este casamento. Se o desafio é grande para os académicos, também não é menos pequeno para os realizadores. Porque, no fundo, a grande tentação, do ponto de vista, digamos, do lado do Carlos seria, bem, ok, já me deram as pinceladas que eu precisava, eles agora não percebem mais nada disto, daqui para a frente sou o comando e ver se não veem mesmo o filme até ao fim, porque é para eu poder montar tranquilamente entre a minha equipe e depois eu direi a Irene que é assim, que tem que ser assim, ponto final, linha abaixo. Penso que não foi isto que nós aqui vimos hoje, penso que vimos algo que dá muito trabalho, sabe? Muito mais do que a maior parte dos presentes imagina, que é aquilo que é, no fundo, a qualidade do realizador, é dizer-nos que nada disto existiu. Foi tudo fluente, que tudo está quase inscrito na realidade, como se não fosse preciso escolher o que nela há. Eu acho que isso é conseguido por parte da equipe do Carlos, o que me parece muito interessante. Vou tentar, até porque tivemos muito pouco tempo para pensar nos conteúdos que este documentário nos propõe, e são muitos, e são muito diversos. Ou seja, ele tem muito material para reflexão, tentar ser o menos académica possível, se isso é possível. As minhas experiências junto de comunidades migrantes têm-me apontado para uma relação com os média, que é uma relação relativamente problemática e que passa por uma das dimensões que é muito bem trabalhada, muito bem focada no discurso que as pessoas apresentam neste documentário. E aqui penso que o Carlos e a Irene tiveram, não sei se surgiu do trabalho de conjunto só, mas tiveram a felicidade de nos pôr no papel do outro, o que também é muito interessante. E nesse sentido eu acho que este tipo de produções faz um papel, tem um papel e faz o seu papel muito bem. Queria começar por dizer que este documentário corresponde plenamente a todas estas facetas possíveis de interligação da antropologia com a sociedade mais vasta, um conhecimento enquanto tal possa, num certo momento do seu percurso, interligar-se com uma outra arte, ou com uma outra forma, ou com uma outra política, ou com uma outra forma de comunicação, e com pessoas especialistas nessa área, e ser bem sucedidas chegar a um público mais vasto. E eu penso que é realmente esta capacidade que este documentário nos traz, agregando duas qualidades nessa possibilidade de comunicação. Queria chamar a atenção para dois grandes vetores que eu acho que o documentário nos traz de uma forma particularmente feliz e penso que capaz de ser transmitido
a um público mais vasto, e que esta discussão sobre a importância do conceito de fortuna chinesa e esta grande disparidade entre o que significa desfrutar a vida em Portugal e o que significa viver e conseguir ser bem-sucedido, no fundo, enquanto pessoa moral na China. E dizer que, de facto, este documentário também me parece ser interessante na forma como, em vez de olhar os imigrantes como imigrantes, olha de facto os imigrantes chineses como chineses e, portanto, traz aqui fala-nos sobre a cultura chinesa através desta ideia de interculturalidade mais do que de uma espécie de gueto social, e eu acho que isso também é um aspecto a salientar na qualidade do documentário. Para além da questão que o documentário, enquanto género tão especial, nos oferece, que é a possibilidade de efetivamente dar a voz ao outro, não é propriamente dar voz ao outro, também é, mas é precisamente ouvir o outro na primeira pessoa. Esta questão do testemunho é, a meu ver, muito interessante. O documentário ressalta, portanto, sublinha também a importância que os mais velhos têm para o fortalecimento quer da ideia de família, dos laços familiares, quer, acima de tudo, na relação entre avós e netos e, portanto, a importância que as gerações mais velhas têm ao virem para Portugal viver junto das suas famílias, têm no sentido do reforço de uma certa ideia de identidade chinesa e da construção de uma memória cultural. A questão da piedade filial foi outra questão que foi abordada e continua a ser uma instituição matriz, portanto, uma instituição fulcral para comunidades como esta que vocês e nós todos passamos a conhecer um pouco melhor a partir deste documentário. Obrigada. Não posso deixar de agradecer a todos aqui presentes, sobretudo não vou aproveitar 3 minutos, mas sim 3 palavras, 3 obrigadas. Obrigada em primeiro lugar à Irene, porque nos ofereceu de facto uma visão por dentro, tão querida a nós, da antropologia, e que nos traz de facto informação sobre uma comunidade estrangeira, o olhar por dentro, vai para além do olhar do jornalista, e o outro obrigado ao Livro Meio, que nos complementou esse olhar da Irene com umas outras lentes, umas lentes mais profissionais, técnicas, criativas e especializadas, que se acrescentam a este olhar antropológico e que permitem, sobretudo, a partilha através do audiovisual, partilha com o grande público, e através desse Livro Meio chegamos a um terceiro obrigado à RTP, que permitirá então transformar esse olhar antropológico, técnico, audiovisual, criativo do Carlos Fraga, colocado ao serviço da sociedade, ao serviço da informação ao grande público. E eu creio que o Mobcid, só por ter colaborado neste projeto, também está agradecido aos 3. Muito obrigada a todos. A primeira coisa que eles me disseram foi: queríamos que tu escrevas o guião, portanto que sejas tu a orientar. E quanto mais eles diziam, os chineses são assim, e eu desmontava ali na conversa, eles diziam: ótimo, queremos mostrar isso. Portanto, houve logo ali um diálogo um espaço aberto para dialogar e de entendimento, e eu também acho, ele poderá dizer, que soube respeitar o Carlos quando ele dizia: Irene, nós precisamos que as pessoas falem, e fazer entrevistas com uma câmara para um documentário não é entrevistar para a etnografia. A minha atenção que existia, que não era uma atenção perfeitamente amigável comigo e com o Carlos, era essa. Irene, mas eles disseram ou não disseram? Tudo isto correu em chinês e o Carlos não estava ali a apanhar nada. Portanto, eu tinha que ir dizendo: olha, ele já fizeste as perguntas todas e já perguntaste sobre isto e já perguntaste sobre aquilo. Já perguntaste. E já respondeste. Como é que isto está? Está muito bom, eu acho que temos aqui material. O Carlos disse: e se perguntássemos isto? Portanto, o Carlos tem, ali na parte das entrevistas, ele foi ótimo, porque ele estava sempre de fora, porque eu às vezes naturalizava. Quer dizer, mas isto vale a pena, eu já estava tão dentro do assunto que já para mim já não era uma grande questão, mas para ele era, e funcionou esse olhar, e que foi fantástico. Só quando de facto as coisas foram encaixando com a tradução é que o Carlos começou a ver o material, e a partir daí ele começou a trabalhar mais, quer dizer,
depois há toda uma decisão que eu não sei o que é que faz sentido, não é? Que imagens é que se deve pôr e pronto. Mas foi um diálogo muito bom, mas acho que foi um casamento feliz, como disse o Jorge Mendes. Vou passar ao Carlos para ele poder também falar. Eu já tinha feito algum trabalho com antropólogos e a coisa não funcionou lá muito bem. Portanto, eu aqui tivemos uma sorte tremenda, porque tivemos uma antropóloga que soube realmente interpretar as necessidades do audiovisual e eu adaptei-me a ela, evidentemente, ao seu conhecimento, até dependia dela. No futuro, espero ter a sorte de encontrar, se trabalharmos com outros antropólogos, que tenham essa atitude também. Eu sou muito, penso eu, flexível, muito humilde, ponho o meu conhecimento ao serviço de, e é essa a intenção, nestes casos concretos mais que nada, que queremos que realmente o audiovisual sirva-vos o vosso conhecimento e o leve ao público, é realmente a intenção que temos, mas também tem que haver da vossa parte uma flexibilidade para perceber o que é que o meio precisa, sem entender isso como uma imposição, e o Dr. Jorge Hermans falou nisso muito bem. Penso que o Carlos Fraga, o pedido que fez, pelo menos nesta mesa, tem de certeza 4 antropólogos dispostos a trabalhar consigo, de certeza. Nesta mesa, para além de outros que estão aqui e eventualmente até alunos que queiram depois colaborar até num processo de aprendizagem. Penso que isso era interessante.